E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, seu canal Licitação e Gestão. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Frederico, sou servidor público há quase 26 anos, sou servidor federal, tá? Hoje eu estou lotado lá na Escola Superior do Ministério Público da União, sou servidor do Ministério Público, tá? Então eu posso cair em qualquer um dos 4 ramos. Vamos falar do nosso tema de hoje, né? O que escravidão tem a ver com licitações? Essa é a pergunta. E aí, tem alguma coisa a ver? O que tem a ver isso, cara? Que história mais louca, né? A escravidão já acabou. Mas enfim, vamos lá, vamos explorar esse tema, vocês vão entender direitinho o que eu tô querendo dizer com tudo isso, tá bom? Mas só depois da vinheta. E, antes de mais nada, né? Compartilhe o vídeo aí com seus colegas, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos divulgar o vídeo, né? Se ele realmente for interessante, você achar que vai ajudar outros colegas aí da área, tá? Vamos lá. Eu não estou falando daquela escravidão de antigamente, né? Que foi uma coisa horrível, um passado meio tenebroso da nossa história, tá? Eu estou trazendo aqui uma questão de escravidão mais recente, tá? Com uma roupagem mais nova e que ele não está relacionado com raça nem com gênero, tá bom? Pode atingir qualquer tipo de pessoa, tá? E na verdade, não é bem aquela escravidão como a gente conhecia antigamente, tá? É uma atividade análoga à escravidão, tá? É uma situação em que o indivíduo se encontra enquanto trabalhador que ele não consegue sair, ele se sente preso àquela situação degradante, né? Porque o empregador o colocou daquele jeito, tá bom? Ele acabou sendo vítima de uma situação, tá? Que o empregador colocou a força em cima dele, né? Colocou ele como devedor de alguma obrigação, de algum favor que ele deu no passado, ele passou a ficar preso àquela situação e fica preso, inclusive, fisicamente no local onde ele trabalha, tá? É basicamente isso, tá bom? Mas por que eu estou falando disso, né? Desse tipo de escravidão moderna, né? Vamos dizer assim. Por que eu estou tratando desse assunto aqui e o que isso tem a ver com licitações? Bom, se você ainda não explorou totalmente a lei, e é bem possível, nem eu explorei toda a lei, porque ela é muito vasta, muito ampla, né? Bom, tem muita coisa a ser explorada ainda na lei, né? E lá no artigo 14, ele fala de quem está impedido de participar de licitação. Obviamente não é só licitação, contratações de uma forma geral, né? Contratação direta também entra aí, inexigibilidade dispensa, tá? Então, quem que não pode participar? Lá nesse artigo 14, ele traz 6 incisos. E eu estou tratando aqui especificamente do último inciso, que é o inciso 6º, tá? Vamos à leitura dele, eu vou colocar aí na tela. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou por contratação de adolescentes, nos casos vedados pela legislação trabalhista. Antes de mais nada, essa questão aí é uma questão que está relacionada com a sustentabilidade. Professor, você vai voltar a falar sobre isso. Gente, eu não posso deixar de citar isso aí, tá? Isso aí é o cerne da questão. Então, vamos falar de sustentabilidade mais uma vez. Não podemos nos esquecer que a sustentabilidade é algo muito sério. E tão sério que o legislador se preocupou em colocar como princípio da licitação, está lá no artigo 5º da 14.133, e também como um dos objetivos da licitação, também está lá no artigo 11 da mesma lei. Então, pronto, são critérios de sustentabilidade, são importantes, você não pode se desvencilhar disso, não pode esquecer jamais. Você está trabalhando com licitação, você vai trabalhar com isso, né? Então, vamos falar o que é sustentabilidade. E eu vou procurar desmistificar. Eu não vou trazer aqui aquela definição que está lá no relatório Brundtland, lá da ONU, na década de 80, não vou entrar nesse mérito, né?
Vamos pensar de uma forma simplória. O que é sustentabilidade? Tá? Bom, eu jogo papel no chão. Você joga papel no chão, todo mundo vai jogando papel no chão. Aquilo ali, que esse papel de bala, vamos dizer assim, que é um papel que tem um componente plástico, né? Isso aí vai estragando o meio ambiente, ele vai entupindo boca de lobo, quando chove dá uma enchente, destrói, acaba degradando a cidade, dando problema de enchente. Então, caindo na rede de esgoto, depois ele vai cair lá num manancial, num rio, numa lagoa e tal. O peixe vai consumir, depois vai para a tua mesa, você vai consumir o peixe que está contaminado com plástico, que é cancerígeno. Então, quer dizer, isso não é uma prática sustentável. A tendência é você desenvolver um câncer, você ter um problema, você ter um problema na natureza, a natureza fica degradada, você precisa da natureza e você não ter aonde recorrer. Então, isso não é uma coisa que se sustenta. Vamos para um outro caso, um outro assunto para a gente poder entender o que é sustentabilidade. Eu peço dinheiro emprestado para o João. O João me empresta, eu não pago. Peço para Maria, não pago. Peço para, sei lá, Luana, não pago. O que vai acontecer? Essa prática ela não se sustenta ao longo do tempo, porque eu vou ganhar uma fama de caloteiro e daqui a pouco as pessoas não vão mais me emprestar dinheiro. Então é uma prática que não tende a não se sustentar ao longo do tempo. Por isso que vem a palavra sustentabilidade. É uma coisa que tem que se sustentar ao longo do tempo. Tá? Então, você tem uma empresa que tem uma prática deplorável como essa, de praticar ações análogas à escravidão com seus trabalhadores, isso é uma coisa que não se sustenta. Né? Não é uma coisa correta, né? É ilegal, inclusive. Tá? Então, isso aí tem que ser combatido. A sustentabilidade, como eu disse, né, em outros vídeos, nós temos 3 aspectos. Nós temos o aspecto social, que é o que nós estamos falando aqui. Nós temos o ambiental, que é o que todo mundo fica mais na cabeça, né? Que é você comprar material reciclado e tal. Tem vários outros critérios de sustentabilidade por aí, né? Como é que é? Não tóxico, biodegradável, tal. Enfim, tem vários critérios aí. E tem também os critérios de sustentabilidade sob o aspecto econômico, tá? Então vamos focar. Hoje nós estamos falando do social. Isso é coisa nova? Está na Lei 14.133? Só? Não, não está. Em 2010 veio uma lei que alterou o artigo 3º da Lei 8.666 de 93, que ainda está vigente, não se esqueçam disso. Ela vai ser revogada, né? Em princípio, se não vier nada até lá, né? Até dia 30 de dezembro ela vai ser revogada, de 2023. Mas surgir alguma coisa, a gente nunca sabe, né? Bom, então na 8.666, no artigo 3º, que trata dos princípios, lá eles inseriram um princípio que é do desenvolvimento nacional sustentável. Esse princípio foi trazido, então, em 2010 pela Lei 12.349. Bom, 2 anos depois, vem um regulamento. O regulamento é o Decreto 7746 de 2012. Lá no artigo 3º desse decreto, ele fala como é que a gente vai tratar desses critérios de sustentabilidade no âmbito das contratações públicas. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Em que ponto, em que momento, aonde que eu vou veicular, onde é que eu vou fazer o tratamento desses critérios de sustentabilidade? Então, esse artigo 3º do decreto fala isso. Vamos à leitura dele. Os critérios e as práticas de sustentabilidade de que trata o artigo 2º serão publicados como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial, de acordo com o disposto no inciso 4º do caput do artigo 30 da Lei 8.666 de 93. Pessoal, passemos a explorar cada ponto desses aí. Então vamos lá. Os critérios de sustentabilidade só podem ser tratados em 3 pontos. Primeiro, especificação técnica do objeto. Onde é que vai isso aí? Lá no termo de referência. Lá na especificação do objeto você vai tratar disso. Então, eu vou comprar um papel reciclado. Então, tal. Aí você vai especificar lá. É um critério de sustentabilidade, está lá na especificação técnica. Eu vou comprar uma caneta que o corpo também é feito de material reciclado. É lá que vai. Qual que é o segundo critério? Obrigações da contratada.
Obrigações da contratada, né, ele é basicamente uma cláusula que vai lá no seu contrato, tá bom? Ele pode ser tratado no TR, mas ele é praticamente, o forte dele é ter uma cláusula lá no contrato, é prestação de serviço, tá? Normalmente esses critérios de sustentabilidade sob o aspecto social são tratados como cláusula de contrato, que é o caso que nós estamos tratando aqui, tá? Aí vocês vão ver melhor isso aí. E o último caso, não sei se vocês se recordam ou se conhecem, né? Lá no artigo 30 da 8.666, trata de requisitos de habilitação técnica das empresas. E lá no inciso 4º, se eu não me engano, fala de critérios de habilitação, né, documentos de habilitação técnica que são tratados em lei específica. É disso que ele está falando. Então, se você tiver algum critério de sustentabilidade tratado em lei específica, ele está se apegando pelo artigo 30 do inciso 6º, se eu não me engano, da lei 8.666, tá bom? Seguindo aqui, nós temos agora que voltar a explorar essa redação que a gente está tratando hoje, né? Primeiro, só lembrando, a parte inicial dessa redação fala pessoa física ou jurídica. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. A gente não está tratando só de empresa, a gente está tratando também de pessoas físicas, né? Segundo ponto, que tenham sido condenadas com trânsito em julgado. Então, se ainda está em fase recursal e tal, não cabe. Tá? Não cabe aplicação desse impedimento que a gente está estudando aqui. Terceiro ponto, até 5 anos antes da publicação do edital ou do aviso de dispensa eletrônica ou do ato respectivo no âmbito das contratações diretas, dispensa e inexigibilidade. Então você tem que ver se foi em 5 anos, tem que tomar esse cuidado. Mas professor, qual que é a legislação específica que trata desse assunto? Gente, eu fiz um compilado e trouxe aqui para vocês, né? Só lembrando que esse inciso, ele trata não só dessa questão das empresas ou das pessoas físicas que foram condenadas por praticarem tratamento análogo à escravidão em cima de seus trabalhadores empregados. Ele trata também da empregabilidade irregular de menores e adolescentes, né? Então, já que eu estou tratando logo do inciso como um todo, nós vamos tratar de tudo, ok? Então vamos lá, eu vou pegar a minha colinha aqui, tá? Porque eu não vou decorar isso tudo, eu tenho isso aqui compilado porque eu tenho um curso de práticas de sustentabilidade, eu tenho um curso de sustentabilidade e eu tenho outro curso de desenvolvimento de um TR, né, voltado para essa questão da sustentabilidade. Então vamos lá. Aqui, no combate à exploração do trabalho infantil e à contratação ilegal de adolescentes, nós podemos citar aqui o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal e artigo 611-A da CLT, e além disso ainda tem a Lei 8.669 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso específico que eu estou trazendo aqui a atenção, que é a questão do tratamento análogo à escravidão, nós temos o artigo 1º e o 170 da nossa Constituição de 88, lembrando que é a Constituição Federal que eu estou falando, os artigos 149 e 149-A do Código Penal e a Convenção número 29 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. No caso do emprego de adolescente ou emprego de trabalhadores infantis, né, trabalho infantil que é combatido, você vai ter que se apegar ao artigo 68, inciso 6º da Lei 14.133 e exigir uma simples declaração. É isso que nós fazemos de praxe, durante a licitação, ou durante a dispensa eletrônica, ou enfim. Então, a gente exige uma simples declaração, porque como é que você vai averiguar isso? É muito complicado. Então, a gente tem os modelos de declaração, né? Se eu não me engano, lá no Compras.gov, já tem aquele lá, o cara só dá o ok e já aparece para você, né? Quando você é pregoeiro. E na hora da habilitação você tem acesso a essa declaração aí. E é isso. Agora nós vamos lá para a parte do trabalho escravo. No caso do trabalho escravo, a coisa é um pouquinho mais complicada. Existiu uma portaria interministerial
do Ministério do Trabalho e Emprego, junto com um outro ministério que vira e mexe muda de nome. Hoje, ele é o Ministério da Mulher, da Inclusão Racial e Desenvolvimento Humano, é isso. Então, lá em 2011, eles soltaram uma portaria interministerial, a número 2, que criou um banco das empresas que estavam com problemas relacionados a essa questão, né, de submeter pessoas, né, seus trabalhadores, à condição análoga à escravidão. Os fiscais do governo vão lá, averiguam, né, fazem uma fiscalização e tudo. Se eles constatarem, existe um processo, um procedimento, e aí eles incluem nesse cadastro, tá? Que é mantido aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Isso aí, na verdade, é uma decisão administrativa, tá? E a empresa, quando ela é incluída ali, ela fica ali por uns 2 anos, podendo, depois de uma reavaliação, continuar por mais 2 anos, se for o caso. Essa portaria interministerial, ela foi até questionada junto ao STF e tudo. Depois dela veio uma outra portaria interministerial, que foi também número 2, só que já de 2015. E nós temos, por último, né, que está vigente, que é a número 4 de 2016. Né? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem ter acesso à portaria, poder estudar com calma, né? E certo é que existe essa relação de empresas que estão com problema, tá? Você consegue consultar, eu também vou deixar o link aqui para você poder entrar lá e consultar. Esse link vai te levar para uma tabelinha que está em PDF, que é mantido pelo governo. Nessa tabela, existem hoje 280 empresas com problema, né, que foram apurados que eles estavam submetendo trabalhadores a essa condição análoga à escravidão. Olha, gente, é importante ressaltar aqui, né, que lá vai ter os dados, né, o nome da empresa, a localização, tal, vai ter o CNPJ, quantos trabalhadores que estão submetidos a essa condição degradante, quando que foi a decisão administrativa e quando que ele foi incluído no cadastro. Bom, só lembrando, o que a lei fala? A lei fala que tem que estar transitado em julgado. Decisão administrativa não é decisão judicial, gente. Presta atenção nisso. Então você não pode simplesmente consultar lá essa tabela, dar lá um Ctrl F lá no PDF que você baixou e procurar o CNPJ, achou a empresa lá, falou, não, essa empresa não podia estar nem participando da licitação. Vou inclusive penalizar ela. Não é assim que se resolvem as coisas, tá bom? Tem que ver se ela foi condenada judicialmente, com transitado e julgado. Nos últimos 5 anos do edital, tá? Ainda tem esse detalhe. Então você tem que ver isso. Foi publicado o edital, o lapso temporal é 5 anos para trás, tá bom? Então, o que eu sugiro que você faça? Diligência. Tem que fazer diligência, tá? Porque a diligência é que vai te mostrar se essa empresa, ou essa pessoa física que está participando da licitação, se ele realmente foi condenado judicialmente, com trânsito e julgado. Tá? Mas, professor, qual que é o embasamento jurídico para eu poder realizar a diligência? Bom, não é um instituto novo. Quem trabalha com licitação há mais tempo sabe que isso já era tratado na 8.666 e na 14.133 também é tratado. Ele está lá no artigo 64 da lei, né? E ele serve para quê? Para você atualizar documentos que estão desatualizados. Então você faz uma diligência, você entra em sites e tal, você vê o documento está desatualizado, você vai lá e atualiza, né? Vê se o órgão que está emitindo aquela certidão e tudo, se ele já atualizou, está tudo certo, e aí você atualiza. Ou então para quê? Para você confirmar informações daqueles documentos que foram apresentados. É o caso, você tá lá, você consultou aquilo ali, você viu que a empresa, em princípio, está impedida. Você tem que ver se ela foi se houve um trânsito em julgado numa condenação judicial. Então você tem que averiguar, para aí sim você realmente impedir ela de participar da licitação ou até vir a ser a vencedora, né, do certame. E mais, né, no mesmo artigo, lá no parágrafo 1º, ele fala que a gente pode sanar erros ou falhas, inclusive em documentos.
Só um detalhe aqui, tá? Eu acho que existe ali uma impropriedade técnica, né? Ele fala que quem pode fazer isso é a comissão de licitação. Ora, quem me acompanha há mais tempo, ou quem já estudou a legislação e tudo, já conhece bem quais são aquelas pessoas, aqueles atores que atuam perante a licitação, né, já na fase externa da licitação, vamos falar assim, num termo que foi consagrado pela doutrina, né, é, nós temos aí a figura do agente de contratação, que pode ser substituído por uma comissão de licitação, né? Aqui ele está falando que a comissão de licitação poderá fazer isso. É, não me parece razoável você dizer que somente a comissão de licitação pode sanar esses erros, né? Se tiver uma licitação conduzida por um agente de contratação, é obviamente que ele pode fazer isso também, né? Por que você poderia só a comissão e o agente de contratação não? Não me parece razoável. Eu acho que você, agente de contratação, tem inclusive a obrigação de verificar isso para não ser injusto com aqueles que estão participando da licitação. Bom, antes da gente chegar no ponto crucial aqui do nosso vídeo, né? Eu esqueci de falar que essa tabelinha que é mantida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, ele é bem atualizadinho, tá? Ele está atualizado, inclusive, até 30/8 agora. Então tá bem recente, né? Você vê, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 2 de setembro de 2023. Então foi agora essa semana que foi atualizado. Então tá bem direitinho, dá para você consultar e vai te ajudar a averiguar essa questão e não incorrer num problema futuro, tá bom? Então, agora vamos para a parte, né? Também chegando na parte prática aí, a parte final do vídeo, que é a minha sugestão também, né? É você fazer uma cláusula para você poder se resguardar disso, tá? Isso também é muito importante. Você tem que ter uma cláusula lá de obrigação da contratada, né? Eu já defendia isso sob a égide da Lei 8.666, e eu acho que na 14.133 é bem... continua, né? Essa possibilidade, e eu acho que é importante você ter uma cláusula dessa, tá? E como seria a cláusula? A cláusula seria dizendo que você está obrigado a observar aquela legislação que eu citei aqui no vídeo já, né? Assim, contratado obriga-se a observância das seguintes normas. Aí você coloca lá a Constituição Federal, você vai colocando, né, aquela norma da OIT que eu citei aqui no vídeo, tal. E aí você estabelece lá a sua cláusula, né, para você poder se resguardar, inclusive, né, e não ter nenhum tipo de problema futuro, né? Claro que isso não vai impedir de você ter problema futuro. A pessoa de má índole vai transgredir aquilo ali. Mas pelo menos está no contrato, né? É alguma forma de você colocar que você está preocupado com isso, que você não foi omisso, tá ok? Gente, comenta aí, vê o que vocês acharam, se vocês concordam, como é que vocês fazem esse tipo de trabalho no órgão de vocês, se vocês já faziam, se vocês nunca fizeram, se esse vídeo está te ajudando. Comenta aí, gente. Eu tô aqui para dividir as nossas aflições, eu também trabalho na área de contratações, né? Eu tô só dividindo com vocês o que eu aprendo no dia a dia, o que eu ensino para os meus alunos, tá bom? Bom, esse era o recado, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.